eu estou trabalhando nesta pesquisa de pós-doutorado com a visibilização da língua galega e também de línguas indígenas e africanas na formação e estruturação do nosso português brasileiro ou da nossa língua brasileira, né? Da língua brasileira que performamos, né, no Brasil. E com esse trabalho eu pretendo buscar, né, presença não somente da língua galega, como também dessas línguas africanas e indígenas no Grande Sertão Veredas, né, que é a grande obra de João Guimarães Rosa, e também no livro Porto Calendário, né, de Osório Alves de Castro. Duas obras que fundam, né, o Brasil, esse Brasil que fala, né, um Brasil que mais fala do que escreve, né, um Brasil das oralituras, né, um Brasil profundo, né. E com essa visibilização da língua galega, eu pretendo também trazer à tona, né, o que a historiografia linguística do nosso português, o que a história do nosso português não nos conta, né, da importância dessas línguas que eu estou buscando nessas obras, né, na formação do português, né? Então, o máximo que a historiografia brasileira, né, que a história linguística do português nos conta sobre língua galega é que ela foi limitada, né? Ela foi limitada ao gênero literário trovadoresco, né? Ou às poesias trovadorescas. Então, por exemplo, quando a gente ouve falar nas cantigas de Santa Maria, do rei Alfonso, né? Mas a língua galega não se limita só a isso, né? A língua galega nos formou, né, como falantes da língua portuguesa, do português do Brasil, né? É uma língua que ainda é muito invisibilizada, né, dentro dessa historiografia brasileira, da linguística brasileira, né? Então, eu estou pretendendo trazer à tona, eu estou pretendendo trazer para a superfície, né, todas essas línguas que formam o português brasileiro, né? Língua galega, línguas indígenas, línguas africanas, a partir dessas duas obras, né? E, a partir dessa visibilização, levar toda essa descoberta, né? Levar toda essa pesquisa e investigação para a sala de aula, né? Porque eu trabalho com formação de professores de língua portuguesa, né? De língua portuguesa brasileira, ou né? Formação de professores de português brasileiro, né? Então, a partir disso, eu pretendo levar isso para a formação de futuros professores, né? E que a gente possa ampliar, né, esse escopo, né, da história do nosso português brasileiro, né? Que te inspira para começar a trabalhar neste tema? O que me inspirou foram essas obras, né? Essas obras literárias, porque sempre li, sempre admirei a obra literária rosiana, do Grande Sertão Veredas, e a partir desse amor por Grande Sertão Veredas, por Guimarães Rosa, eu descobri a relação dessa obra com este outro livro baiano, né, que é o Porto Calendário, né, e que eles dialogam muito, sobretudo quando eles falam desse sertão brasileiro, desse Brasil profundo, né, e que são obras que dialogam, sobretudo, na linguagem, né, na construção da linguagem, né, uma linguagem barranqueira, uma linguagem sertaneja, uma linguagem do Brasil profundo, né, uma linguagem que tem muito de língua galega, né, porque esses dois livros falam de regiões que por muito tempo ficaram isoladas, né, dentro do próprio Brasil. Não somente isoladas geograficamente, né, culturalmente, mas também isoladas linguisticamente. Então, de uma certa forma, essas duas regiões e esses livros que retratam essas regiões preservaram o que eu estou buscando aqui agora, que é trazer a língua galega, né, para a história do português brasileiro, né? E eu gostaria de falar que a gente tem trabalhos que falam, a gente tem trabalhos no Brasil e aqui na Galícia que falam dessa importância do galego dentro da língua portuguesa, sobretudo do professor Henrique Monteagudo e também do professor João Lagares, professor da Federal Fluminense, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas eu sinto que a gente precisa ampliar esse contato com esses textos desses dois professores, com essa questão tão importante que é trazer a língua galega para a formação do nosso português brasileiro e para a desconstrução de um mito de que a língua galega seria um português arcaico, né? Porque a linguística brasileira nos ensina de que o português brasileiro ele tem muita estruturação de línguas indígenas e de línguas africanas, mas ele
também tem uma estruturação muito importante que vem da língua galega, né? E que muitos linguistas chamam de português arcaico. E que não é somente isso, né? Nunca foi somente, né, isso do português arcaico, né? Aliás, o que seria esse português arcaico? Já nos contaste um pouco a relação do teu estudo com o galego, pero que relação tens com o galego? Como chegaste aí? Então, eu até então não tinha relação nenhuma com o galego, antes de começar a fazer essa pesquisa. E claro, agora me adentrando mais nos detalhes da língua galega e vivenciando essa língua galega aqui na Galícia, em Santiago de Compostela, né? Eu estou percebendo que eu sempre tive relação com a língua galega, só que não me contaram, né? Então, eu sempre tive relação com a língua galega, só que eu não sabia. Né? Eu acho que a maioria dos brasileiros vão se dar conta disso, e podem se dar conta disso, de que todos nós temos relação com a língua galega, só que a gente não sabe. Né? Porque esse véu ainda não foi desvelado, né? Essa ficha ainda não caiu para a gente. Né? Então, uma das funções dessa pesquisa, dessa investigação, é tirar esse véu, né? Esse véu que impede a gente de ver que, sim, o nosso português brasileiro tem tudo a ver com a língua galega, né? E claro, com as línguas indígenas e africanas também, né? Um pouco relacionado com isto, que visão há em Brasil do galego? Pois é, ainda a visão do galego que nós temos no Brasil ainda é muito limitada, infelizmente, né? Claro que há trabalhos, né, que investigam a importância do galego na formação e na construção do português brasileiro, como eu já disse, do professor Henrique Monteagudo, do professor João Lagares e também do professor Marcos Banho, né, tentando desmistificar essa ideia, esse mito de que tudo vem do português arcaico, né? E que português arcaico seria esse, né? Se não galego, né? Então, a visão que o brasileiro ainda tem, infelizmente, da língua galega ainda é muito limitada, né? Mas a gente pode começar a desconstruir essa ideia limitada a partir de pesquisas, a partir da sala de aula, porque isso com certeza, definitivamente, essa pesquisa vai estar em sala de aula, né? Porque eu trabalho com formação de professores, então eu pretendo levar essa pesquisa para a formação de professores de português como língua materna e também como língua estrangeira, né? Do nosso português brasileiro ou da nossa língua brasileira. Então, acreditemos que isso pode mudar, que essa visão pode mudar e vai mudar. Eu vou contar algo que eu descobri muito interessante fazendo a pesquisa aqui, que tem a ver com o mineirês, que é, né, a variedade mineira do nosso português brasileiro, né, que a gente fala não só em Belo Horizonte, mas em Minas Gerais como um todo. E claro que esse mineirês ele tem várias nuances, né? Mas em Minas Gerais a gente usa um verbo que se chama arredar, né? O verbo arredar, que seria afastar, alejar, né? E eu descobri, por meio dessa pesquisa, que a palavra e que esse verbo arredar já existia no século XVIII em vários dicionários galego-castelhanos, né? Então eu fiquei muito, muito surpreso com essa descoberta aqui do arredar, porque parece que é algo que era exclusivamente mineiro, né? Porque a gente fala, né, o arredar em Minas Gerais, e eu acabei descobrindo isso aqui também, né? Então, quer dizer, isso para mim já foi algo maravilhoso. Né? Gusta de Galícia? Volverás? Ou... Claro, mas por suposto que sim, né? Claro, com certeza voltarei. Tenho descoberto muita coisa interessante aqui com a Galícia. E a gente está falando muito da linguagem, né? Mas eu tenho descoberto muita coisa também da história, da cultura, né, da literatura, né, da vivência desse povo aqui, que tem tudo a ver com Minas Gerais, por exemplo. Né, a ideia das paróquias, né, que eu tenho descoberto aqui. Eu visitei o Museu do Povo Galego há pouco tempo e descobri muita coisa interessante que aproxima a Galícia de Minas Gerais, por exemplo, desse sertão mineiro, né? Quando eu fiz a viagem para Salamanca, agora com o professor Henrique, para ir para o congresso, pela paisagem eu pude perceber muita semelhança também à paisagem serrana, montanhosa, né, que liga muito a Galícia a Minas também. E claro, pretendo estreitar os laços, né, não somente da Galícia, como, sobretudo,
por meio do Instituto da Língua Galega e da Universidade de Santiago de Compostela, com a Universidade Federal de Minas Gerais também, né? Quem sabe trazendo alunos para cá, trazendo futuros orientandos, né? Aqui para o Instituto, para pesquisar essa proximidade, né? Essa relação tão bonita e tão próxima que a gente tem, né? Entre o português brasileiro e a língua galega, né? Então, a ideia é continuar. Claro que eu quero voltar, com certeza, com certeza. Então, Olga, volverás? Com certeza, sim, sim. Muy bien.